Bom dia, pessoal, que bom a gente estar junto nessa manhã fria. O inverno já está começando a se manifestar, mas graças a Deus que a gente pode estar aqui com o nosso coração aquecido, e está sendo tão bom esse tempo, não é verdade? Louvarmos juntos, celebrarmos o Senhor. A presença de Deus vem quando a gente o adora, quando a gente o louva, e é muito bom a gente manter os nossos olhos e a nossa confiança no Senhor. Queridos, mais um dia aqui nesse mês de maio, ao redor da mesa, para a gente conversar sobre temas que dizem respeito à nossa família. E já vou dizendo, gente, que hoje não vai ter pagação de mico, o pastor não vai fazer TikTok, nem dancinha, basta, né? Aquilo já foi bastante comentado e divulgado, hoje a coisa vai ser séria. Então, eu estou aqui, eu e a Cris, porque nós escolhemos falar hoje sobre um tema muito curioso na Bíblia. Vocês já viram aí na projeção da arte, e o nosso tema hoje é de geração em geração, de geração em geração. E eu quero ler um versículo da Bíblia aqui para a gente iniciar essa nossa conversa, vai ser um bate-papo. O Salmo 145, o verso 4. Salmo 145, verso 4. O texto diz assim: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. De novo, eu vou ler aqui, ó. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Queridos, quando Deus pensou na família e Deus criou lá o primeiro homem e a mulher, como a família Pinho nos compartilhou semana passada, Deus não pensava somente naquela família nuclear, pai, mãe, filhos. Deus pensava nas gerações que haveriam de vir depois disso. Por isso que no Antigo Testamento a gente vê muito essa expressão de geração em geração. Os Salmos falam muito sobre isso, de geração em geração. E lá, quando Deus criou o homem e a mulher, e você vai lembrar disso, uma ordem que Deus deu, veja, uma ordem que Deus deu para o homem foi: multiplicai-vos e enchei a terra. Então o desejo de Deus era que a partir daquele casal fosse suscitado uma terra cheia de homens, mulheres que pudessem viver para a glória de Deus. Deus queria replicar aquilo que era a comunidade da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, agora partilhar desta comunhão com o homem. Então, quando Deus criou desde o início, Ele já pensava de geração em geração. Existe um texto também que eu quero ler logo na sequência aqui, em Isaías 41, verso 4. Olha que curioso aqui o que o profeta Isaías fala. Ele diz assim: quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Querido, você já percebeu que você não é uma pessoa sozinha no mundo? Você veio de uma geração e você está caminhando em direção a uma geração. Todos nós estamos conectados uns com os outros. E as gerações, ela tem um significado muito importante, porque as gerações, elas escrevem a história de Deus, a história da redenção de Deus. Deus usa pessoas, homens, mulheres, jovens e crianças, para escrever a sua história. E o reino de Deus permanece de geração em geração. E agora eu quero ler um outro texto aqui de Jeremias, Lamentações, e nós vamos citar esses primeiros textos aqui, que vão servir de base para toda a nossa conversa. Lamentações capítulo 5, verso 19. Está difícil abrir a página da Lamentações aqui. Diz assim: tu, Senhor, reinas eternamente, o teu
trono subsiste de geração a geração. De novo, em toda a história, de geração a geração, desde a criação do mundo, o trono de Deus subsiste. O trono de Deus permanece de geração em geração. E ainda por último, um texto lá de Isaías, capítulo 51, o verso 8. E este texto de Isaías, ele vai dizer assim: porque a traça os roerá como a um vestido e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre e a minha salvação para todas as gerações. Queridos, existem inúmeros textos na Bíblia que falam deste propósito de Deus com as gerações. Uma geração louvando a outra geração, uma geração anunciando os feitos poderosos de Deus a outra geração, as gerações escrevendo a história de Deus e o trono de Deus que permanece por todas as gerações. Então é sobre isso que a gente quer compartilhar com vocês nessa manhã. E nós mudamos um pouquinho o layout aqui, tentamos fazer desse ambiente como se fosse uma casa, e nós colocamos aqui esse aparador com algumas fotos, e aqui tem a foto da nossa família, né? Meus pais, meus avós, minhas filhas. E para lembrar dessas gerações, talvez você tenha aí na sua casa fotos dos pais, os pais com os filhos, os pais com os netos, avós, bisavós, porque a nossa história é escrita de geração em geração. E agora eu queria que a gente compartilhasse um pouquinho, eu vou pedir para a Cris contar um pouquinho sobre os ancestrais dela, as gerações que vieram antes dela, e falar um pouco sobre como a fé que ela tem e guarda e preserva até hoje, veio lá do passado, da história daqueles que antecederam a Cristina na história. Oi, pessoal. O seguinte, eu queria contar assim, a minha avó paterna, veio de Jesus, os meus avós maternos também eram cristãos, e, consequentemente, meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, participavam da igreja. Mas eu queria contar uma história da minha avó paterna, a dona Ofélia Joansen de Moura. Ela me contou um dia que ela, todo domingo, ia para a escola dominical. Quem é das antigas sabe o que é a escola dominical? Quando ela tinha 12 anos, hoje ela está com Jesus no céu. Ela tinha 12 anos e ela ia para a igreja na campanha do tijolinho, e ela levava as moedinhas. Eu lembrei disso quando o Cris estava falando do dízimo. Imagine ela, uma criança, 12 anos, ela levava as moedinhas para construir agora aquilo que a gente conhece aqui em Curitiba, que é a primeira igreja presbiteriana independente. E ela participou disso. E eu fico pensando, como é bom a gente poder ter essa fé quando é trazida através da nossa família. Mas eu tenho uma coisa para falar para aqueles que não têm conhecimento de Jesus ou não vieram de uma família cristã. Deus tem um momento específico para te alcançar. Porque mesmo sendo levada pelo meu pai, pela minha mãe para acampamentos de igreja, tudo, teve um dia que eu precisei decidir que caminho eu iria seguir. E todos os ensinamentos que eu tinha uma Bíblia, pelo menos eu tinha uma Bíblia em casa. E o que aconteceu? Deus me catou assim. Eu peguei o livro, a Bíblia, que é um livro, uma biblioteca de livros, e eu abri em Romanos e eu li ele inteirinho, numa sentada. E daí eu entendi o que era a graça de Deus. Mas eu quis ter essa graça para poder trazer essa graça para as pessoas com quem eu convivesse. E as gerações minhas, filhas, desde pequena, eu estava contando para a Natália, eu lembro quando a gente morava no Rio de Janeiro, que eu e o Reinaldo, a gente era missionário, né? Agora ele é pastor, eu sou esposa de pastor. E quando a gente estava lá no nosso quarto, eu punha naquilo que era fita cassete, eu punha as fitinhas cassete, bem antiga eu, hein? E a gente tocava e ela dançava, era uma gracinha, mas acho que eu estou falando muito, né?
Tranquilo. É que a gente não chegou nas filhas ainda, né? Então, em relação às nossas gerações que nos antecederam, né, da minha parte, então, a minha mãe cristã, minha avó materna cristãos e os pais da minha avó materna cristãos também. Então, ali já eu fui a terceira geração, né, da minha avó, por parte da minha avó e minha mãe. E eu lembro da minha avó todos os dias. Minha avó era semi-analfabeta, ela aprendeu a ler basicamente, mas eu lembro dela todos os dias, sentada à tarde na sala, no sofá, com a Bíblia aberta, lendo e meditando na palavra de Deus. E assim foi com os irmãos dela. Ela me contava que na época que eles eram crianças, os pais dela se reuniam com os 12 filhos que tinham ao redor da mesa, com uma lamparina, e ele lia a palavra de Deus para junto dos filhos. Então, eu lembro muito daquele texto, quando o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, ele diz, a fé que habitou na sua avó Loide e na sua mãe Eunice. E assim aconteceu comigo. A fé que habitou na minha avó, nos meus bisavós, na minha mãe, foi uma fé que alcançou o meu coração, fé que veio de outras gerações. Já da parte do meu pai espanhol, família tradicionalmente católica, e minha mãe, eu lembro que ela comentava que muitas vezes ela ia à Espanha e ela nunca identificava ou se encontrava com nenhum cristão lá, nem dentro da família e nem mesmo fora. Mas teve um ano em que eles viajaram e minha mãe voltou contando, eu conheci uma prima do teu pai que se converteu ao cristianismo e hoje está firme, seguindo a fé cristã. Então nós vemos como Deus é maravilhoso e Ele vai fazendo e vai alcançando as gerações e as pessoas vão chegando ao conhecimento dEle. É por aí que a gente entende que o propósito de Deus é muito maior do que para a nossa família, para que a nossa família tenha um bom relacionamento ou para que a nossa família esteja bem. Deus tem um propósito de alcançar as outras gerações e que esta fé que foi plantada um dia no coração lá atrás de algum ancestral seu possa ser cultivada e vivenciada. Nós queremos muito mais do que sermos uma família feliz, nós queremos ser uma família que seja abençoadora, uma família que carrega a chama nesta geração para que as gerações futuras possam temer o mesmo Deus, ter a mesma fé, contar os mesmos feitos poderosos de Deus. Lá em Gênesis capítulo 12 vai falar que quando Deus chamou Abraão, disse, eu vou fazer de você uma grande nação e em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. E essa promessa está se cumprindo em nós hoje. Quer falar alguma coisa? Agora a gente quer falar um pouquinho, então entrando nesse momento, chegamos nós dois, nos casamos, isto há 32 anos atrás, completamos o mês passado, e eu lembro quando a Cristina engravidou, nós orávamos, né, por esse tempo e por gerarmos filhos, já estávamos quase 5 anos casados, a Cris perdeu a primeira gestação logo no começo, e nós estávamos orando e percebemos que estava sendo uma batalha a gente ter filhos. Quer compartilhar rapidinho sobre isso, amor? Como eu falei, a gente morou no Rio de Janeiro e eu me engravidei lá. Na verdade não, foi em Budapeste, mas tudo bem. Muitas missionárias estavam perdendo o bebê. Como o Reinaldo falou, eu perdi a primeira gestação, mas eu perdi já no primeiro mês. Foi uma seleção natural. Mas eu vi uma amiga minha chamada Denise e ela perdeu o bebê com 9 meses. Estava nascendo, ele nasceu e morreu porque ela teve pré-eclâmpsia. E foi bem triste para a gente participar do enterro dessa criança, e ele foi enterrado aqui em Curitiba, porque a família dela era daqui. Mas depois eu comecei a orar e falei, Deus, eu não aceito mais que a minha semente seja roubada. E quando a gente estava, como eu falei, eu engravidei em Budapeste, por quê? Agora eu vou explicar por quê. Porque a gente foi numa conferência em Budapeste da Jocum, e lá eu engravidei sem estar sabendo, depois a gente passou por Barcelona,
Não sei bem se é essa sequência, mas tinha um casal de amigos nossos, brasileiros, que moravam em Barcelona. E quando a gente chegou lá, ela perguntou se eu estava grávida. Eu falei que não sabia, mas ela me ungiu. Na verdade, ela e ele, né, o casal me ungiu. E quando eu voltei de Barcelona, eu fiquei sabendo que eu estava grávida da Natália. E daí, então, a Natália chegou na nossa vida, né? Isso foi em 1992, no dia 6 de junho. Agora não somos mais eu e Cris, mas a gente tinha essa linda garotinha aqui para nos alegrar e nos abençoar. E a gente começou nós orávamos sempre falando: Senhor, nós não queremos gerar filhos para o mundo, né? Eu lembro, naquela época, pensa, 27 anos atrás, 28 quase, né? A gente conversava com pessoas e as pessoas falavam: mas esse mundo está tão mal, você vai gerar filhos, pense bem. E nós orávamos e falávamos: Senhor, nós não estamos gerando filhos para esse mundo, nós não queremos temer o que vai acontecer no futuro, nós queremos gerar e fazer com que a nossa descendência possa permanecer e a nossa fé em Jesus Cristo possa ser perpetuada. Então eu lembro que quando a Natália nasceu, eu participei do parto das minhas 2 filhas, e quando eu a peguei no colo pela primeira vez, eu me lembro bem desse dia, eu com Cristina, e nós oramos a Deus, consagrando a vida da Natália, dizendo: Senhor, esta é a herança que o Senhor nos confiou, mas esta filha é do Senhor. E nós queremos que a vida dela possa inspirar a fé em tantas pessoas e continuar levando esta chama para as novas gerações. E daí então, passou um tempo e nós desejávamos ter mais um filho. E nós, então, continuamos orando a Deus. Ali 3 anos, a Ana Paula nasceu, no dia 10 de março de 95. E a Ana Paula nasceu para completar aquilo que é a nossa família hoje. Pois já perceberam, né? Então veja, éramos só nós 2, nós tínhamos vindo de famílias que temiam a Deus, nós oramos e Deus nos deu esses tesouros, né? A nossa herança maravilhosa, e formamos então a nossa família. E com isso então surgiu o desafio, criar as nossas filhas agora, para que elas pudessem temer a Deus, né? Transmitir essa fé que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós e bisavós, e agora o bastão estava na nossa mão para nós podermos compartilhar e testemunhar da nossa fé com as nossas filhas, entendendo que a história da redenção de Deus estava sendo escrita dentro da nossa família. Então agora eu vou dar a oportunidade para a Natália e para a Ana Paula compartilharem como é que foi isso, essa experiência delas de serem criadas no lar cristão, princípios da fé, até o momento que elas se decidiram por Jesus. Vocês se atentaram para a data 6 de junho, né? 92, está chegando o meu aniversário. Não podia perder essa oportunidade. Eu lembro bem de um dia, eu acho que eu tinha por volta de 6 anos de idade, que foi quando eu lembro da minha decisão por Jesus. Eu acho que eu estava no banheiro quando Deus falou comigo. E depois disso, eu era bem nova, né? Mas como a gente nasceu num lar cristão, com avós e tios cristãos, a gente sempre estava nesse meio e a gente foi completamente contaminada, graças a Deus por isso. E eu lembro dessa decisão por Jesus até hoje, de quando eu tinha 6 anos. Eu não lembro exatamente como aconteceu, é bem vaga a lembrança. Mas depois disso, eu fui crescendo e meu questionamento sempre era, cara, eu nunca vou ter oportunidade de falar como eu me converti, porque eu já nasci praticamente cristã. Então, eu ficava pensando que talvez o meu testemunho não fosse ser impactante pelo fato de eu já nascer dentro de um lar cristão. Mas a minha visão sobre isso foi mudando
E que privilégio eu tive de poder nascer num lar cristão e ser instruída nos caminhos do Senhor desde o meu nascimento. E quantas coisas Deus me livrou de passar e de tantos sofrimentos por conta disso. A minha segunda experiência, como eu comentei no louvor, foi na época da minha cirurgia, que eu considero o meu segundo nascimento. Então, já há 10 anos que eu vivenciei isso, e eu sempre lembro e sempre falo disso, porque Deus, de certa forma, me deu isso, me deu essa oportunidade de vivenciar tudo isso para poder fazer com que a palavra dele fosse falada a muitas gerações e para que eu pudesse contar um pouco daquilo que ele tinha operado em mim, o milagre que ele operou em mim, para falar um pouquinho da glória de Deus. E o que mais que eu tenho que falar? É isso? E foi basicamente isso. Assim, eu, em nenhum momento da minha vida, pensei em desviar desse caminho, e nunca vou pensar. Hoje, eu não estou grávida, mas eu já penso nos meus filhos e como eu quero criar eles nesse caminho. Então, eu penso em ser um exemplo, assim como os meus pais foram. Eu tenho muito orgulho deles por isso. E eu quero poder saber conduzi-los da melhor forma. E é lógico que o vovô vai ajudar, a vovó também. Então, vai ser bom. Alô, eu falava assim, eu nem tô casada ainda, né, mas tudo bem. Falava com a Natália assim, o pai e a mãe criaram a gente tão bem, né? Assim, humildade à parte. Mas eu achei que eles educaram a gente bem. Eu falei, a gente, quando tiver os filhos, deixa na casa deles, eles educam, daí quando tiver mais grandinho, a gente pega de volta. Poderia ser assim, mas não ia dar certo. Quando estiver na faculdade. Neto é só para curtir, não é para educar, não. Não ia dar certo. Brincadeira, essa parte. Bom, toda essa vivência de família... Opa, eu acho que eu estou pisando aqui. Me fizeram entender que eu fui privilegiada por nascer num lar cristão. Assim como a Nath, eu acho que todas as pessoas que não sabem muito a origem da sua conversão... A origem não, o momento de escolha, ela passa por esse dilema. Então, se você é jovem ou criança e tem essa dúvida, tá tudo bem. 2017 eu fui num congresso de igreja em células em Águas de Lindóia, eu, a Miriam e a Dai, e quem estava pregando lá era a Daphne Kirk, e um dia ela pregou sobre coisas ocultas. Eu não vou lembrar exatamente o nome, mas eram 5 pontos ocultos que ela dava o nome. Algo oculto, algo oculto. Daí chegou uma hora que era do testemunho oculto. Daí eu falei, nossa, né? Diferente, vamos ouvir. Daí ela falou, do testemunho oculto e tal. E daí ela começou a trazer isso à tona. Ela até, foi um momento bem emocionante, que ela pediu para todo mundo que nasceu num lar cristão se levantasse. E ela fez um momento assim de honrar a vida dessas pessoas que muitas vezes menosprezam o testemunho, mas, na verdade, é um grande testemunho da fidelidade em relação àquilo que a gente recebeu, né? Então, a partir de então, eu sou bem resolvida com essa história. Eu acho que Deus guardou a minha vida. Eu falo para meu pai e para minha mãe, depois de adulta já, eu soube de coisas da minha infância que eu vi o cuidado de Deus, e dou glórias a Ele, porque Ele sempre cuidou de mim. Mas é algo assim que realmente você deve, se o teu testemunho é esse também, você deve levar com muito orgulho, porque assim a gente recebeu dos nossos pais e mesmo assim a gente se manteve firme. Então, não é tão simples quanto parece, né? A gente ter uma fidelidade a Deus em relação à palavra que a gente recebe dele. Mas eu vou contar uma experiência que eu gosto de contar para as crianças, porque lá na salinha, porque é divertido, e a Rutinha também foi muito prova disso a semana passada, que não importa que você seja criança cristã, Deus fala com você e você vive experiências com Ele, independente da idade. A gente morava no São Francisco e lá tinha um 3º andar, que na verdade era tipo uma cobertura, um terraço, alguma coisa. E eu era muito ruim em matemática, sempre fui, detestava. E daí os nossos pais, muito sábios, eu falava, pai, eu vou mal, não sei o quê, estou com medo. E daí ele falava, ora e pede para Deus te ajudar. Mas com muita sabedoria, ele falava, ora, mas estuda, porque só orar, né, tipo, você precisa fazer a sua parte. Não era bem isso que eu queria ouvir, né, mas tudo bem. Tipo, ora e entrega e tchau. Mas daí eu falava, tá, a parte de estudar, beleza, sofrendo, estudava lá, que saco, mas tudo bem. Daí um dia eu lembro que foi a minha primeira oração realmente sincera a Deus, assim, eu lembro que foi um momento muito claro meu com Deus, bem
Daí que eu entendo como Deus fala para a gente ser como criança. É nesse momento que Deus pede para a gente ter o coração como criança. Porque eu cheguei na cobertura, eu rio só de lembrar. Eu falava, Deus, eu nunca tirei um 10 em matemática. Eu queria tanto tirar um 10. Foi essa a minha oração. Se resumiu a isso. Eu falei, Deus, eu tenho muita vontade de tirar o 10, porque eu vou muito mal. Eu só queria tirar um 10, me ajuda. Foi essa, oração simples e sincera. E eu fui fazer a prova. Só que como a criança é tão inocente que eu estava com muita fé, tipo, nada me abalava. Eu tirei 10, gente. Eu fiquei chocada, foi muito legal. Então, assim, foi uma experiência, pode parecer bobinha, mas, cara, é 10 em matemática, não é tão bobo assim, nem todo mundo tira 10 em matemática, não é mesmo? Então, assim, foi muito legal, porque eu era muito pequena e eu podia simplesmente falar, ai, pai, ora para eu ir bem na prova. Tudo bem, eles oravam com a gente, mas eles também sempre incentivavam para que a gente orasse por questões assim como o Levi também compartilhou semana passada, do carrinho do Hot Wheels e tudo mais, da pista, né? Então, foi isso. E outras coisas também, né, que depois a gente vai compartilhar, mas a gente sempre foi instruído e isso tem muito peso, porque hoje, muitas coisas e muitas decisões que eu tomei na minha escolha pela minha profissão, vários fatores, a gente tem todo aquele histórico da lembrança do que os nossos pais falaram, né? E deixaram muito claro que a nossa fé é a nossa fé e não a deles, né? Eles só influenciam, mas não é a mesma fé no sentido de que ela não é compartilhada. E acho que foi o único 10, né, filha? Em matemática. Bem provável. Então, um Parei de orar. milagre. Verdadeiramente um milagre. Então, queridos, isso tudo porque Cristina e eu pensávamos, não era porque nós éramos missionários ou pastores, mas porque nós entendíamos que a nossa fé precisava seguir para a próxima geração. Enquanto as minhas filhas estavam falando, e eu me alegro muito, né? Eu digo para as pessoas que hoje nós, Cristina e eu, colhemos os frutos de todo o investimento que a gente fez por anos na vida delas. Por isso, pais, não esmoreçam, invistam na vida dos seus filhos, orem por eles, instruam na palavra, porque um dia você vai colher fruto disso. E nós estamos colhendo esse fruto hoje. E eu lembro que, eu lembrei também desse episódio da Daphne falando, né, de reconhecermos, né, o testemunho daqueles que nasceram num lar cristão e permaneceram firmes. Eu lembro de cristãos, queridos, anote isso, eu lembro de cristãos, quando minhas filhas eram pequenas, talvez 8, 10 anos, que chegavam para mim e falavam assim, espera aí, você vai ver quando chegar a adolescência, quando elas vão querer um monte de coisa. E assim, eu dizia assim, né? Está amarrado, em nome de Jesus. Porque eu não criei minhas filhas para isso. Eu não criei minhas filhas para chegar na época da adolescência. Querido, não precisa ter medo, sabe? Confia em Deus, instrua teus filhos nos caminhos do Senhor, né? Porque Ele vai guardar isso no coração. A adolescência é uma fase diferente de mudanças. Mas por que a adolescência tem que ser sinônimo de crise, de rebeldia, de jogar tudo para o alto? E então, pode? Ai, Jesus. Nada contra festas de 15 anos. Mas eu já eu não gostava muito e muitas vezes tinha A Natália gostava mais. Coincidia com os dias da célula e tudo mais. A oração e a persistência foi tão forte que eu chegava, então, pai, tem uma festa de 15 anos, mas eu nem estou a fim de ir. Então, você diz que eu não posso ir para eu não precisar mentir. Pai, fala que eu não posso ir. Filha, você não pode ir. Ai, meu pai não deixou eu ir na festa. É uma pena mesmo. Eu cheguei nesse nível, gente, sério. Tudo da adolescência revolta, eu era o contrário. A oração foi boa. Já com a Natália era diferente, porque a Natália curtia uma festinha, né, filha? E daí como é que era? Tipo, festa de 15 anos, célula sexta-feira. Célula sexta-feira. Eu não ia, né? Eu acho. Só se a festa era de uma amiga muito amiga. Se eu fosse participar do bolo vivo, alguma coisa muito especial. Mas eu gostava de sair. Eu sempre gostei, né? Estou sofrendo com os shoppings fechados. Ainda bem que vou abrir segunda-feira. Essa é minha filha. Então, queridos, assim a gente conseguiu plantar no coração delas, né? Hoje as nossas filhas estão envolvidas com as coisas do reino de Deus, preocupadas em serem testemunhas nas suas áreas de atuação, né? E as coisas foram
caminhando, né? A nossa vida é feita de escolhas, e as escolhas, elas impactam o nosso futuro. Eu estava lembrando, né, e se você for ler a Bíblia, você pode ver tantas escolhas que foram feitas por homens e mulheres, que foram escolhas acertadas e que fizeram construir uma história tremenda de Deus, como também escolhas que foram um fiasco e levaram as pessoas à ruína, e não somente elas, mas levam as famílias e as gerações às ruínas, né? Pode ser que você tenha histórias aí dos teus ancestrais, de escolhas erradas e que chegaram a afetar a tua história e a tua vida. Ninguém fica ileso disso, porque nós fomos, Deus chamou à existência todas as gerações. E Ele deu a nós essa capacidade de escolher. Eu lembrei, por exemplo, da escolha de Caim em se revoltar contra o seu irmão Abel quando ele foi oferecer o sacrifício, e isso tornou numa ira e numa indignação tão grande que ele matou o seu irmão. Foi o primeiro assassinato relatado na história, e foi uma escolha que Caim teve. E daí Deus falou com ele: Caim, o teu pecado será contra você, a ti cumpre dominar essa tentação que você tem no seu coração. Daí eu lembrei também de uma outra passagem lá de Esaú, quando diz que Esaú casou com mulheres estrangeiras, e diz que essas mulheres se tornaram em grande amargura para os seus pais. Esaú fez uma escolha errada, ele desobedeceu os pais, desonrou os seus pais e desonrou a Deus, e isso trouxe amargura. Mas eu lembrei também de José, um dos filhos de Jacó, que escolheu ser fiel a Deus, mesmo quando os irmãos queriam, né, ferrar com ele e fazer as piores coisas com José. José manteve o coração, e ele sempre estava com seu coração em Deus, e Deus o levou ao lugar que levou. Então as nossas escolhas fazem diferente. As meninas já falaram sobre a escolha delas a respeito da fé, mas chegou uma outra escolha importante também, que foi a profissão. A gente vai dar uma pulada nessa, mas as duas procuraram buscar de Deus uma direção sobre a sua profissão, e hoje elas fazem aquilo que gostam, se realizam, e elas usam essa vocação que Deus deu para abençoar, e muitos de vocês sabem disso. Elas usam lá uma cadeira de dentista, boca aberta, né, para transmitir amor, cuidar de pessoas, né? E Ana Paula também, com o coração sensível que ela tem para abençoar através dos doces e bolos que ela faz, elas têm testemunhado a fé delas para as outras pessoas. Mas chegou então uma terceira decisão importante, que foi a decisão de namoro e de casamento. E o primeiro homem que entrou nesta família aqui foi o Rodrigo. Eu já tinha comprado uma garrucha. E os antigos sabem o que é garrucha. É uma arma, né? E eu disse assim: Jesus, como vai ser? Eu me lembro que, em conversas com a Natália, porque a gente, vem cá, meu queridão, meu genro preferido, por enquanto. Né? O coxa branca, né, gente? Fazer o quê? Mas tudo bem, né? Deus sabe, Deus tem um propósito na vida dele. Então, eu lembro que quando a Natália conversava, e a gente conversava muito sobre essa questão de relacionamento, às vezes eu dava uns pitacos, teve algumas vezes que ela estava com o coraçãozinho engatado numas encrencas lá, viu? Você me deve essa, hein, Rodrigo? E daí eu falava: filha, encrenca, pula fora, né? Tipo, vamos orar sobre isso e tal. E coisas, né, de adolescente, né? E daí um dia eu disse para ela: filha, eu ainda não estou preparado para você começar a namorar, né? As duas começaram a namorar já com bastante idade, acho que com 18, 19 anos a Natália. E daí entrou o Rodrigo, né? E o Rodrigo tem uma história para contar com a gente. Foi a escolha que a Natália fez, eles namoraram, começaram a se encantar na faculdade e tal, né? Só que o Rodrigo, ele teve a experiência dele com Jesus na caminhada com a Natália. Então vamos lá, Rods. Bom dia. Bom dia, igreja. É isso. Tudo começou com certeza no nosso relacionamento mesmo, né? Desde a faculdade, eu olhar para a Natália e tudo mais. E depois de ver ela, tudo que ela passou da cirurgia e tudo isso foi me impactando também, né? E pela história de vida dela e de tudo mais, né? E isso só conhecendo somente ela, né? E conversando e tudo mais. E eu lembro até que uma vez eu perguntei o que os pais dela faziam e tal, e ela falou: meu pai é pastor e tal. Eu, putz! E agora, né?
Mas vamos lá, né? Tipo, e tinha aquele preconceito, nunca fui cristão de frequentar a igreja, nada, tinha descendência católica, né? De fazer comunhão e todas essas coisas, mas ficava meio assim com o pé atrás, né? E daí a Natália foi me contando como que funcionava e tudo que a gente vive hoje na igreja aqui, né? De célula e tudo mais. E daí um dia eu falei, vou ir numa célula, né? Sem ela mesma ela saber, né? Daí eu avisei ela, tô indo na célula. Daí ela ficou meio desesperada, porque estavam os pais dela lá e tal, e eu ia aparecer lá, né? Audacioso. E foi aqui, né? E foi aqui na Manaim. Aí eu vim, conheci e tal, achei legal, o Reinaldo super queridão comigo e tal, a Cristina também, conheci a Ana Paula e tal, e daí fomos se conhecendo, né? E daí que foi surgindo o namoro e tal, e tudo aquilo foi me encantando, assim, tipo... Talvez inconscientemente eu nem sabia, tipo, que era, meu Deus, tipo, Deus está me chamando, ou tipo, eu preciso aceitar Jesus, não tinha essa percepção, assim. E daí quando a gente começou a namorar e tal, e antes disso já, né, eu já tinha participado de algumas células e vindo a alguns cultos, e eu vim num culto de cantate de Natal, e ali Deus falou comigo, assim, quando o rei fez o apelo e falando se alguém queria entregar a vida para Jesus e tal, e aquilo foi tão natural, assim, não foi nada tipo, eu preciso aceitar, ou meu Deus, parece que Deus me pegou e me levou, assim, sabe? Eu quero você aqui, e é aqui que você vai ter a tua vida de fé, e a tua vida com essa família e tudo mais. Então Deus foi me mostrando isso, e eu entrando naquilo, né? Naturalmente. E daí... Nisso tudo, antes de pedir Natália em namoro e tal, tudo isso foi acontecendo. E eu lembro até hoje, quando eu marquei com o Reinaldo para conversar sobre o namoro, né? Aí eu marquei por e-mail, né? Para aquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas coisas. Faz tempo já, né? E daí a gente marcou no café aqui perto do museu aqui. Aí beleza. Fui eu, super adiantado, como sempre, né? Sempre no horário e tal. Meu pai que me ensinou isso, né? Sempre tá no horário, tal, militar e tal. Fui lá, cheguei no horário, mandei mensagem, cheguei aqui. Deu o Renato, tô um pouco atrasado, tal, mas já vou chegar. Falei, beleza, né? Ó a história. Aí, deu acho que uma meia hora, nada do homem chegar. Eu falei, meu Deus, cara, não vai vir, né? Tipo, ele não quer, né? Não vai vir. Daqui a pouco ele mandou uma mensagem, não, tô chegando. Beleza, chegou. Aí a gente conversou, foi bem legal, assim. Toda a nossa conversa e tal, e uma coisa que eu acho que você nem sabe, que eu nunca vou esquecer, que você falou assim, que você aceitava esse namoro, mas que o namoro, o meu relacionamento, eu e a Natália, não poderia afetar o meu relacionamento comigo com Jesus. E que isso, independente de se desse certo, se a gente fosse casar, se fosse continuar namoro e tudo, esse relacionamento, ele falou que era o mais importante, e aquilo me deixou bem, tipo, como é que eu posso dizer, impactado, entusiasmado, assim, tipo, como assim, né? Tipo, para mim eu estava querendo namorar e tal, tipo, na época, né? Tipo, então, como assim, né? E daí aquilo foi me trazendo essa minha conversão que eu tive aqui naquele culto e foi me fazendo entender como que Jesus me chamou e quão natural foi isso, né? Como Jesus queria que eu estivesse aqui na Manaim e tudo que eu vivesse tudo isso, né? E então isso me impactou muito nesse sentido. Então depois daquele dia, daquela conversa, a gente começou a namorar e daí foi indo e tal, anos passando e tal, casamos e tal, e hoje estamos aqui. Mas antes disso ainda também nessa minha conversão, os meus pais também nunca foram nada tipo de frequentar a igreja e tal, e eles sempre perguntavam, e eu sempre chegava em casa e falava, né, o que eu estava vivendo, como que era essa família que eu estava entrando, minha mãe super preocupada com qual menina que eu ia namorar e tal. Não vai me namorar piriguete, não sei o quê. Ela sempre falava, né, mãe? A mãe tá ali prova. E assim, ela super preocupada comigo e tal, né? A minha mãe sempre foi bem no pé, assim. E eu sempre me abri bem com eles, assim. E daí eu comecei a contar o que eu estava vivendo, onde eu estava indo, a igreja que eu comecei a frequentar e tal, e eles ficaram super interessados. E isso fez com que Deus também pegasse eles todos, os meus irmãos e eles, e trazesse aqui para dentro da igreja e se convertessem também. Então, querendo ou não, foi uma conversão da família inteira, através da Natália, por mim, e daí depois conhecer a igreja e tudo mais. Então, essa história que fez com que eu entrasse na família aqui, com coxa branca, contrariado do sogro. Sofredor. Mas entrasse na família e construísse essa história que a gente tem construído até agora.
A gente entende que os homens que as nossas filhas escolheram passam a ser nossos filhos também, né? E eu vejo assim o Rodrigo e o Felipe. E de fato, né, foi uma história muito interessante, porque eu lembro bem dessa história, né, da minha conversa. Eu disse assim: Rodrigo, o teu relacionamento com a Natália, eu não posso garantir que dê certo, mas o teu relacionamento com Jesus precisa dar certo. E a partir dali a gente começou a caminhada no discipulado, né? Eu lembro. Daí o rei falou assim, ó, você precisa ver alguém para te discipular e tal, né? Era legal ver alguém da sua idade lá, alguma pessoa, tem que ser um homem e tal. Aí eu falei assim, não pode ser você? Nem sabia, né, tipo, o que era discipular e tal. Dele, tá bom, se você quer e tal. Viu então, ó, fiz parte aí, que bom, foi muito bom. E daí a gente se aproximou também, foi muito gostoso. A gente viveu muitas coisas juntos, né? No namoro, no noivado deles, então muito bom fazer parte disso. Daí passou um tempo, a Ana Paula, então, ela teve um relacionamento que não deu muito certo, rapidinho, Vacilei. Culpa minha, né? Mas enfim, vamos falar do presente. Culpa minha. Não, o que eu ia falar, a Natália me chamava de coração de pedra quando eu era criança. Porque eu era muito difícil, assim, de gostar das pessoas. Ela tinha certeza que eu ia namorar e ia namorar várias vezes antes de casar. Não, ela falava, você é muito coração mole. O primeiro namorado que eu tiver, eu vou casar com ele. Ai, eu mordi minha língua. Mas é que assim, ó, a Natália, ela se encantava mais fácil, vamos dizer assim. E eu era bichinha ruim. Ainda sou um pouco. Então, assim, os caras vinham, os meninos, tô gostando. Eu falei, tá, tchau. Tipo, eu não dava muita bola, eu ia viver a minha vida. Então, eu ignorava todos. Mas daí, quando eu tive uma oportunidade, errei, mas tudo bem, vamos passar esse capítulo. O Felipe vai chegar já? Vem aqui. Tá, o Felipe vai vir. Mas, então, essa é a nossa história, a gente vai falar um pouco da escolha, como é que foi. Então, eu fiquei muito frustrada. Quem já... Linda! Obrigada. Temos um apoio moral aqui ao lado. Realmente, eu fiquei bem frustrada, porque meu sonho de adolescência era namorar uma só vez e casar com um homem que eu tinha namorado a primeira vez, porque meus pais tiveram essa história. E eu também tinha isso como exemplo. Daí, o primeiro término eu não aceitei. Por quê? Porque os meus pais também terminaram, se você não sabia. Eles ficaram 1 ano e quase 1 ano e meio separados. Daí, quando eu terminei, eu falei, não, Deus, eu acho que o senhor tá tudo esquematizado. Daqui a 1 ano e meio, eu vou... tipo assim, copia e cola. Daí, eu tinha esperança ainda, até que Deus mostrou que realmente era o fim. E eu digo até para o Felipe, porque ele também veio de um relacionamento, a gente chegou na mesma fase quando a gente se encontrou, que foi importante. Se eu pudesse escolher direito, eu escolheria, mas eu não mudaria o que Deus fez comigo, porque a partir desse relacionamento eu criei muita maturidade, tanto espiritual, foi um momento que eu experimentei muito de Deus, mas também maturidade enquanto pessoa. Então, eu era uma pessoa extremamente ciumenta. Criança, eu tinha 18 anos, sei lá, eu era muito criança. Então, assim, foi preciso eu viver isso para amadurecer. E daí... a Lu sempre frequentou a igreja, né? Eu falo para todo mundo que, graças a Deus, eu não tive que conquistar minha sogra, porque eu já conhecia ela, então ela me conhecia. Então, né, a gente teve uma fase aí de... Não tinha muito contato, mas sabia quem era e tal. E eu sabia que ela tinha um filho, mas, para mim, ele sempre namorava, não estava disponível. E eu também não era daquela pessoa que olhava uma pessoa e ficava, meu Deus, estou apaixonada. Coisa linda. Daí, eu lembro que depois que o pai levou o tiro aqui em agosto de 2016, nesse ano também, eu quase retomei o antigo relacionamento. Graças a Deus, Deus livrou. E daí, amém, Jesus. Daí a gente foi para o acampamento, e o acampamento foi o nosso primeiro evento em família pós-tiro do pai. Pós-tiro. Pós-acidente. E daí eu lembro que o Júnior estava ministrando, eu acho, um louvor, e ele falou, como o tema era família, e ele citou a situação e ele falou comigo, tipo, que aquele momento talvez poderia não ter acontecido. Eu acho que a gente teve um outro momento depois também, enfim. E daí, naquela coisa de igreja evangélica Manaim, vamos abraçar o irmão. E eu estava sentada sozinha, porque eu estava correndo, eu olhei para trás, estava o Felipe e o primo dele, o Dodi. Deu, Deus abençoe. Abracei, isso aqui, tipo, abracei, né? Daí eu falei, nossa, esse menino aqui, quanto tempo que eu não vi ele. Tá bom. Daí passou. Só que daí, depois ele vai contar
que ele começou a aparecer várias vezes. Que eu falava, tipo, nossa, ele está aqui de novo, né? Culto de Natal, nossa, ele está aqui. Almoço de encerramento do TC, meu Deus, ele está aqui também. Eu falei, o que esse menino está aparecendo tanto? Não estava vindo na igreja assim, tanto. Não, brincadeira. Mas daí depois eu descobri que, né, além da minha sogra orando, tinha um empurrão aí da família e tudo mais. Pode falar. Quando eu fiquei solteiro, eu comecei a acompanhar mais a minha mãe na caminhada dela na igreja, acontecer, né? Então aí foi nessa caminhada junto com a minha mãe que eu comecei a conhecer o pessoal da igreja, a conviver mais, né? E teve um dia no encerramento TC que a Cristilene chegou lá, me chamou num canto, né? Eu estava num cantinho, não conhecia ninguém, perdido, né, cara? Tava mais perdido que cebola em salada de fruta. Aí cheguei num cantinho lá, chegou a Cristilene lá. Qual que é o seu nome? Gente, é um apelido carinhoso. Cristilene. Aí eu tava no cantinho dela, chegou, qual é o seu nome? Felipe. O que você faz? Eu falei, eu faço projeto para construção civil e tal. Onde você mora? Eu falei, eu moro lá no Mirante Tamandaré. Você tem carro? Eu falei, tem. Você tem carro? Você mora sozinho? Eu falei, não, eu moro com a minha mãe. E tal, daí foi, rapaz, o que tá acontecendo, né? Essa entrevista aqui, cara, que eu acho... E eu só que olho, eu falei, o salão, que a minha mãe está falando com aquele então tá bom, né? Eu já estava esperando uma pérola. Fiquei sabendo isso só depois do nosso namoro, que tinha sido papo. Aí, beleza. Depois pegou, passou, eu fui falar, eu chamei a Bárbara no canto, né? Daí eu falei, quem que é essa moça aqui? Sei lá, essa aqui é a mulher do Reinaldo, do pastor, mãe da Ana, da Nath. Daí eu falei, nossa, mas ela veio e me interrogou aqui, cara. Não sei o que tá acontecendo. Daí tudo bem, daí passou. E daí minha mãe sempre falou que quando ela orava por mim, porque daí eu eu fiquei 3 anos num relacionamento, né? Daí quando tudo isso acabou, minha mãe começou a orar por mim e tal. E daí ela falou que sempre via a Ana, né? Quando ela fazia oração, ela via a imagem da Ana. Onde ela falou para mim, tô vendo a filha do pastor. Eu falei, vai orando, né? Eu tinha acabado de vir aqui para a igreja, começar a frequentar. Eu falei, vai orando, né, cristã? Vai que dá certo. E daí foi no final de ano, né? Que daí a gente começou a conversar mais e tal. Foi nesse mesmo ano pós acampamento. Teve um churrasco lá no Cristo na Bahia. Ele estava lá, para minha surpresa também. Daí, os meninos tudo lá fora, daí lá dentro só tinha a mulher e o Felipe. Daí ele era muito divertido, né? A gente dava bastante risada. E daí ele me chamou para conversar no Facebook, porque ele não tinha meu WhatsApp. Daí lá a gente estava conversando e tal. Daí eu dei aquela intimadinha para ir correr na praia, né? Vamos correr na praia, vai pra praia, vamos pra praia. Então, vamos correr lá e tal, não sei o quê, né? Corremos 10 anos que eu não corri. A gente não aguentava correr. Daí, enfim, daí a gente se encontrou lá, daí a gente tava no apartamento com a Wanda, o Cris, a família toda dele lá. Daí a Ana ficou o dia todo com a gente lá e tal, e eu pegando as dicas, né? Ela fazia umas graças pra ela rir e tal, não sei o quê. E a Vivi, vai, continua, que vai dar certo. E daí foi daí que daí a gente começou a conversar, a gente virou a noite praticamente conversando pelo Facebook. Daí eu contei o que estava acontecendo, tinha muita gente por trás disso, que eu acho que foi... assustadíssima, como assim? Ele falou assim, não lembro exatamente, enfim, vamos tentar resumir, né? Mas daí a gente ficou aquela noite conversando, porque eu não sabia o que ele fazia da vida, daí a gente contou dos relacionamentos e tal. Só minha sogra que sabia o que eu fazia, né? Daí eu orei, assim, né? Como eu já tinha sofrido e a gente sempre foi orientada a orar, daí eu falei para ele, então a gente vai começar a orar e vamos ver qual é que é. Daí tinha que contar pro pai, né? Daí eu fui falar pro pai, tinha não. Essa fase é o lado bom de ser filha mais nova, porque daí ele já tinha passado todas as primeiras experiências com a Natália, então eu estava mais tranquila. Daí eu falei que tinha um rapaz, filho da Lu, isso me ajudou também, porque não era um desconhecido, né? Nossa, eu lembro que quando eu orava a Deus, eu falava, Deus, o Felipe tem vários aspectos que pode ser que o pai implique um pouco, porque assim, a gente tinha uns critérios entre família. Coxa branca já é um... Mas algumas coisas que a gente conversava quando a gente era mais nova, que ele considerava importante. Tá? Então, ele não era alguém que era da igreja há muito tempo, né? A família dele não tinha uma estrutura, né, tipo, desde sempre de pai presente.
E não que era critérios muito rígidos, mas era algo que o pai falava, olha, quando vocês conhecerem pessoas, são fatores importantes. E eu falava, tipo, a Lu é uma pessoa super de Deus, mas ele não teve a convivência com o pai. Então eu ficava pensando, será que pode ser? Eu falei, Deus já vai provando aí, porque daí eu não quero nem me meter se for bucha, né? Eu falava, eu só vou namorar... E eu sempre brinco, filhas, adolescentes, ouçam o pai de vocês. Meu pai era o termômetro. Eu falava, Deus, se o senhor falar comigo, bem capaz que eu não escuto, porque ele é bonito, ele é lindo. Então, Obrigado. existia uma tendência a eu me apaixonar antes de ouvir a Deus, o que todo mundo acontece muitas vezes. Então eu falava, Deus, o Senhor vai usar o pai como filtro e o que o Senhor falar através dele eu vou tomar como verdade, porque eu já tinha errado, né, gente? Então não tinha muito histórico para falar que tinha maturidade para escolher alguma coisa. E daí falei para o pai, não, legal, beleza, vamos morar e tal. E ele tinha um relacionamento muito legal com o Rodrigo, porque, né, já namorou muito tempo, e eu via esse relacionamento como filho, e eu pensava, tipo, Deus, eu quero que meu pai tenha um relacionamento bom também com o meu futuro namorado. Daí a história da azeitona, né? Que daí a gente começou a... uma história que daí eu percebi, eu falei, ferrou. Porque daí eu falei assim, então eu acho que, né, continuamos orando, a gente orou e daí teve essa confirmação que a Lu falou comigo também e tal, e a gente entendeu que realmente Deus estava direcionando para a gente namorar, a gente começou a namorar. Mas aquela parte de relacionamento com o pai demanda um pouco de tempo, né? E daí um dia o pai chegou cheio de compras, aquelas promoções do festival... Estou falando festival, Luana. 3 em 1. Ele chegou com 3 potes de azeitona. E eu e a Natália não gostamos de azeitona. Eu falei, nossa, pai, que esse tanto de azeitona? É que o Felipe gosta. Eu falei, pronto. Daí já era. Não fazia nem um mês que a gente estava namorando, o Felipe gosta de azeitona, ele comprou 3 potes de azeitona. Daí eu falei, acho que aí tem, hein? Daí, o fatídico momento que ele contou para eles contaram. Você pode contar da história do Felipe. Teve um momento, que... Nós 6 aqui acho que representa muito bem, né, a nossa união. Acho que basicamente toda semana é essa imagem aqui que a gente almoço, não, sem no prato repetido nunca mais. Agora estamos na Espanha ainda. Vamos ver qual país que é semana que vem. Daí teve um certo momento lá que a gente tava nós 6. E daí o Rei e a Cris começaram a contar sobre o primeiro filho deles, né? Que o Rei sempre orou, a Cris também, sobre ter um filho homem. E esse filho, o nome dele seria Felipe. Daí eu sempre brinquei que demorou 24, 23, na época que eu estava entrando, né? 23 anos, mas chegou, não do jeito que eles queriam, né? Mas Deus honra, né? Deus honra, pelo menos o nome acertou, né? Daí chegou eu na família, né? Todo doido, daí juntou com o Rodrigo, daí fechou o baile. O terror da minha mãe, coitada. E eu sempre tive um pouco de receio, assim, porque eu falei assim, nossa, cara, eu todo doido, assim, entrar na família do pastor da igreja, nunca que eu imaginava, né, cara? Diferente do Rodrigo, ele já sabia que eu era filha do pastor, então quando ele veio conversar comigo, eu falava, bom, ele já sabe quem eu sou, né, então provavelmente o interesse é real. E uma coisa que eu e o Rodrigo, a gente sempre brinca agora, assim, é que as meninas oraram um pouco, né? Porque, putz, vida, cara. Não. A gente orou muito bem, tá? Para com isso. Mas então é isso. E daí foi quando a gente começou a namorar e daí depois entendeu de Deus para casar. Porque daí teve uma outra intimada que eu encerro por aqui. Que daí eu falei, beleza, já errei uma vez, agora na segunda vai ser, né? Tipo, não dá para namorar de novo, não tenho psicológico para tudo isso. Daí eu cheguei com ele, quando ele começou com os papos, eu falei assim, então beleza, só que eu fiz um combinado com Deus. Falei bem sério com ele, assim, tipo, eu nem gostava muito dele, já quis amedrontar na cara, assim, para falar, se fugir, tchau, senão vai encarar o bicho. Daí eu falei para ele assim, só tem uma questão, não é promessa, mas eu fiz um combinado com Deus. Como eu sofri muito, eu falei, Deus, a próxima vez que eu namorar é para casar, eu quero realmente me guardar para casar e guardar meu coração porque doeu demais. E daí eu falei isso para ele, e daí ele falou, tá bom. E agora a gente vai casar ano que vem. Aê! Então, gente, muito bom ouvir essas histórias, né? E saber como que Deus está usando a nossa família, né? E está ampliando essa família. E Natália e o Rodrigo já estão em fase de começar a pensar em filhos, vocês não acham?
né? Não, o Romeu não é filho. Então a gente sabe que isso vai se estender, né, para as próximas gerações. Agora Ana Paula e Felipe casando também. Então a gente louva muito a Deus e a gente quer de fato que a nossa família, né, esse nosso relacionamento possa abençoar as demais gerações e abençoar outras famílias. E eu quero só encerrar, né? Isso tudo é para a gente mostrar um pouquinho a nossa vida, a nossa história, quais foram os nossos desafios e as nossas caminhadas. Mas vocês viram que nós começamos essa pregação, eu e Cris, agora nós já estamos em 6, talvez em alguns anos a gente já esteja em mais, né? Então, eu queria fechar dizendo assim, eu posso escolher impactar as minhas próximas gerações. Eu queria dizer para vocês, querido, o seguinte: tudo que Deus tem para a sua vida não é só para você, não é só para a sua família, é para que essa fé possa perpetuar. Quando Deus cria o primeiro homem e a primeira mulher, Ele queria fazer isso de geração em geração, revelar o seu poder, os seus feitos, para que o homem vivesse em unidade com Ele. Infelizmente o pecado entrou na história, mas hoje nós, esta família, a família Manaim, vocês, têm a oportunidade de decidirem impactar as demais gerações. Como a Cris já comentou, pode ser, querido, que você olhe para a tua história e pensa, eu fui o primeiro convertido da minha família. Ou talvez só uma pessoa da minha família é convertida. Eu quero te deixar uma palavra. A tua casa será resgatada pelo poder do Senhor. Porque há declarações sobre isso. Quando Paulo falou ali para aquele carcereiro lá em Atos 16, ele disse, esta palavra é para você e para a sua casa. E toda a casa daquele carcereiro foi batizada e entrou nessa comunhão da fé. Josué tomou essa decisão lá no livro de Juízes, no livro de Josué, final de Josué. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem escolher o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi uma decisão que Cristina e eu tivemos desde o início do nosso casamento. Como vocês viram, não sem lutas, não sem dificuldades, mas nós decidimos, será abençoada a nossa descendência. Eles frutificarão na presença do Senhor e para a honra e para a glória do Senhor. A tua família tem muito mais a ver com este projeto enorme de Deus do que simplesmente você e seu esposo, ou sua esposa, ou seus filhos. Deus nos inseriu num projeto muito maior. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: que legado você está deixando para a próxima geração? Ou então, se por acaso você é esta primeira geração daquele que teme a Deus, a minha pergunta é, você decide hoje dizer, as gerações anteriores não conheceram a Deus, não temeram a Deus, mas eu decido hoje que a partir de mim, as gerações que serão suscitadas a partir de mim, temerão o Senhor e anunciarão os feitos poderosos de Deus. E de novo eu reforço, isso não tem a ver só com uma família feliz, tem a ver com um projeto de Deus. Porque eu sei que quando Cristina e eu casamos, nós dissemos para o Senhor, Senhor, nós queremos que o Senhor realize o teu projeto na nossa vida. E nós queremos gerar filhos para que possam ser testemunho nesse mundo. E nós queremos, e oramos, a Cristina mais do que eu, orou muito por esses dois meninos aqui, né? Então, nós oramos por estes nossos filhos, antes mesmo de eles existirem e nós os conhecermos. E por isso a gente tem esse carinho, esse amor, este relacionamento tão gostoso que Deus tem gerado e continuará sendo, né? Então nós semeamos uma semente que está se multiplicando e está sendo plantada em outros corações, e você pode decidir isso também. Eu quero orar agora então e agradecer por esse tempo, agradecer por a gente fazer parte desse projeto tão maravilhoso de Deus, por podermos dizer que o Senhor é aquele que constrói a nossa história, e a nossa história tem a ver com a história de Deus e a história da redenção. Como nós lemos lá em Isaías, Deus fala que a salvação dele é para todas as gerações. E eu não quero que as gerações que
fluírem de mim, a partir das minhas filhas, genros e daqui para frente, sejam gerações que desconheçam essa salvação do Senhor e que não adorem o único e verdadeiro Deus e não entronizem a Jesus Cristo como seu Senhor. Isto foi uma decisão que nós tomamos e é assim que a gente tem procurado viver. Faça isso também aí na sua casa, porque Deus tem uma grande história e uma maravilhosa história para construir a partir de você e da sua família. Deus, muito obrigado por esse tempo nessa manhã. Pai amado, obrigado porque o Senhor é um Deus de gerações. O Senhor está construindo uma história no mundo desde o primeiro homem e a primeira mulher. Nós fazemos parte de tudo isso. E nós estamos indo em direção a uma restauração plena, que é a volta de Jesus, e nós fazemos parte do teu reino. Enquanto isso não chega, nós queremos que a nossa família possa, Deus, declarar os teus feitos poderosos de geração em geração, e a tua palavra possa alcançar aqueles, Deus, que virão a partir de nós, e que a nossa família possa ser uma bênção para todas as famílias da terra. Nós queremos viver e propagar essa mensagem do Evangelho a tantas famílias destruídas, e é por isso que Satanás se levanta com tanta fúria sobre a família, porque destruindo uma família, ele destrói gerações, ele destrói um futuro maravilhoso de paz e prosperidade. Deus, mas nós cremos no poder de Jesus, nós cremos no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e nós oramos para que as nossas famílias sejam abençoadas e que a nossa descendência seja abençoada, para que o nome de Deus seja espalhado sobre a terra e seja proclamado a partir das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. E eu quero deixar aqui, querido, um desafio para você. Nessa semana, organize um momento, uma refeição, seria uma boa pedida, uma refeição, um lanche final da tarde, uma pizza ou o que você quiser. Sentem-se à mesa como família e compartilhem sobre isso, o que aconteceu nas gerações anteriores. Existiram cristãos na sua família antes, teus pais eram cristãos, teus avós, teus bisavós. Se não existiram, compartilhe como a fé entrou na sua vida, para os teus filhos, para o teu esposo, teu cônjuge. Vamos relembrar sobre isso, vamos fazer disso um memorial, contar estas histórias, né? Como o Rodrigo compartilhou aqui, como ele teve a experiência dele com Jesus. Nós precisamos ouvir isso, nós precisamos contar isso aos nossos filhos. Os nossos filhos precisam guardar essa memória, como a Cris falou, da lembrança que ela tinha da bisa Ofélia, como a gente chamava, levando a sua moedinha para ajudar na construção do templo. Enfim, são histórias que constroem a nossa vida, é um memorial que a gente edifica dentro da nossa casa. Então faça isso essa semana, esse é o desafio que nós deixamos. E nós já estamos encerrando o nosso tempo. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo que nós tivemos juntos aqui, que o teu coração seja ministrado. Agradecemos aqui o Wilson e os Osmar, que estão lá na transmissão. Eles ficam nos bastidores, mas fazem um serviço extremamente importante para essa imagem chegar bem aí até a sua casa. Obrigado pela minha família querida e amada aqui. Obrigado pelo Cris, que conduziu um tempo tão precioso de louvor, o Júnior que está aí com a gente. E logo depois da bênção, a gente quer encerrar cantando aquela canção Eu e a Minha Casa Serviremos a Deus, e você pode cantar conosco aí. Então recebam a bênção. Também acho que deve aparecer aí o WhatsApp da igreja, se você quiser perguntar alguma coisa, fazer contato com uma célula, se você precisa de uma oração, um aconselhamento, entre em contato conosco através desse WhatsApp, e a gente vai ter maior alegria em poder compartilhar essa fé com você. Que Deus abençoe tremendamente o teu dia, essa próxima semana, e que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai, a unção, o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua família, sobre a família da fé Manaim, sobre a igreja de Jesus Cristo nessa cidade, esteja sobre a minha família de Moura, Briones, Zonato, Braga, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, nós te adoramos, nós recebemos essa bênção para vivermos para o Senhor nesses próximos dias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir. Toda a minha força e entendimento quero dedicar.
Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada a minha descendência. Será abençoada minha descendência. Frutificará a tua presença como bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Valeu, gente. Abençoada semana para vocês. Beijo. Bom estar com vocês nessa manhã. Fiquem na paz do Senhor. Até.